Bom dia, boa tarde, boa noite. Professor ao seu dispor. Hoje com extensão. Assim como a inércia, a extensão é uma propriedade geral da matéria, porque assim como há a impossibilidade de mudar da situação de repouso ou de movimento do corpo, assim também todo o corpo tem que ocupar um espaço. Se for um corpo naturalmente material, matéria, toda matéria ocupa lugar no espaço. E o espaço de que estamos falando é um espaço tridimensional. O espaço pode ser ocupado unidimensionalmente, que seria apenas a dimensão x, que nós chamamos de distância. O espaço pode ser ocupado bidimensionalmente, utilizando a unidade x e a unidade y, sendo que o produto de ambos vai dar a medida ao quadrado. Será a área. Então, o lugar no espaço de que estamos falando pode ser em termos de superfície. E o lugar no espaço pode ser realmente tridimensional, utilizando as medidas horizontal, vertical e a medida perpendicular. Utilizando as três medidas, o produto dará a medida ao cubo, e que chamamos de volume. Aqui representados a medida horizontal, que é a medida x, a medida vertical, que é a medida y, e a medida de profundidade. A profundidade do cubo, a profundidade indicada em vermelho, seria o z. Então, se todo o corpo ocupa o espaço, ele tem uma extensão. Esta extensão é que é a propriedade geral que estamos falando hoje. Para medir a extensão, nós temos unidades. E a unidade mais importante, que é a unidade do Sistema Internacional de Medidas, é o metro. O que é metro? Metro é aquilo na trena que corresponde a 100 centímetros. Dá aproximadamente a extremidade dos dedos do braço até aproximadamente essa posição. Isto é um metro. Mas vamos definir profissionalmente. O que é metro? Pasmem, metro é a distância percorrida pela luz. A luz é uma onda eletromagnética que anda praticamente arredondando a 300 mil quilômetros por segundo. Sabe o que é metro? Metro é a distância que esta luz violentamente rápida percorre quando tem a fração percorrida em segundos de 1 sobre a sua velocidade. Pega o número 1 e divida por 300 mil. Dividir 1 por 300 mil vai dar um 0,00000. Pois bem, a medida de espaço que a luz percorre neste quociente é que se chama de metro. Metro é a medida de espaço percorrido pela luz na fração 1 sobre a sua velocidade, em segundos. Muito bem. Metro, claro, apresenta múltiplos, valores maiores, e metro apresenta valores menores. Nós que trabalhamos com internet, estamos cansados de falar toda hora sobre mega de velocidade, sobre terabytes. O que é mega, o que é giga, o que é tera? São múltiplos em termos de comprimento. Mas calma aí,
não é só para comprimento que utiliza a unidade tera. A unidade tera significa algo que seja 10 na 12 de expoente, vezes maior. O que vem a ser tera? Tera é a medida 10 na 12, em termos de metro. O que vem a ser giga? Giga vem a ser 10 na 9. 10 na 9, o que é mega? Mega é 10 na sexta, e o que é quilo? Quilo é 10 na terceira, percebe? Se você, de metro, passar para frente, para a esquerda, tu terá quilo, em 3 degraus. Então, o quilo quer dizer apenas o K, tirando o M. O K significa 1000. Assim como mega significa mais 3 zeros. Mega significa milhão. E para giga, giga são mais 3 zeros. Então, se K é 10 na terceira, se mega é 10 na sexta, giga é 10 na nona. E o que é tera? Tera é 10 na 12. Então, mega corresponde a 10 na sexta vezes maior, ou o metro, 10 na sexta vezes menor. O tera é 10 na 12 vezes maior, ou o metro é 10 na 12 vezes menor. São múltiplos da grandeza metro. Então, o que estamos querendo dizer é que existe uma relação de 1000 em 1000. Quer dizer, de tera para giga, existiriam dois pontos que não têm unidade, coisa que aqui tem. De K em termos de distância, o K em termos de distância é quilômetro. Quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro. Então tem duas unidadezinhas. De metro para o seu milésimo menor, milímetro, também tem duas unidades existentes, que é o decímetro e o centímetro. Coisa que não existe entre o tera e o giga, entre o giga e o mega, entre o mega e o K, que é 1000 vezes mais do que o metro. Muito bem, então, 1 tera significa 10 na terceira giga, significa 10 na sexta mega, significa 10 na nona K, que no nosso caso, em medida de distância, é quilômetro. 1 tera significa 10 na 12 metros. E 1 tera significa 10 na 15 milímetro. Aqui, novamente, deixa de ter unidade determinada. Então, 1 tera significa 10 na 18 micro. Micro, em termos de distância, chama-se micrometro. O nano, a medida nano, que tudo na química, a situação atômica, é tudo uma situação nanométrica, de medidas pequeníssimas. Portanto, nano vem a ser 1000 vezes menor do que o micro. Corresponde a 10 na 21. 1 tera, portanto, é 10 na 21 nanômetro. Entre o nanômetro e o seguinte, 1000 vezes menor, o seguinte é o pico. O seguinte de pico será o femto. E o seguinte do femto será o ato. Um detalhe interessante, entre o nanômetro e o picômetro, que é a sua milésima parte, existe uma unidade que os livros antigos utilizam muito. É a unidade chamada angstrom. O que vem a ser angstrom? É uma medida muitíssimo pequena. Corresponde a 10 vezes menor do que o nanômetro. O nanômetro é 10 vezes maior do que o angstrom. E o angstrom é 10 vezes menor do que o nanômetro. Então, o angstrom corresponde a quanto? Se você relacionar com metro, vamos relacionar com metro, em metro eu vou dizer que um metro serão 1000 milímetros. Um metro serão 10 na sexta micro.
1 metro será 10 na nona nanômetro. E mais 1 metro será 10 na décima angstrom. Angstrom realmente é bem pequenininho, corresponde a 1 sobre 10 na décima. Ou 1 angstrom corresponde a 10 na décima com expoente contrário. A unidade pequena vai te dar uma resposta com expoente negativo. A unidade grande vai te dar a resposta com expoente positivo. Bom, então estamos vendo que entre nanômetro e picômetro existe o angstrom. A outra casa, porque sempre tem duas no meio, a outra casa não é identificada. Aí chegamos no picômetro. Portanto, se 1 tera correspondia a 10 na 21 nanômetro, 3 casas a mais, 1 tera significa 10 na 24 picômetro. E o femto escreve-se com a letra M, não está errado. O femto corresponde, o tera corresponde a 10 na 27 femto. E o ato é a medida menor que nós temos conhecimento. 1 tera significa 10 na 30 ato. Então, estamos falando de macromedidas e estamos falando de micromedidas. Utiliza-se a palavrinha micro, desde o começo, como sendo coisa pequena.